Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 2, tem como tema a diferença que o cristão faz. Antes de darmos início, oremos. Senhor, Deus, Paizinho querido, estamos, Deus, com o coração apertado, Senhor, porque tem tantas famílias enlutadas, Senhor, em tua igreja, tem tantos enfermos, uns hospitalizados, outros em suas residências. Toma, Deus, essas famílias em tuas mãos, dê o teu cuidado, Senhor, dê o teu conforto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Sabemos, Deus, que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Mas, Senhor, ficamos preocupados, Senhor, ficamos tristes pela perda de um ente querido. Mas quando essa pessoa é um servo teu, temos a alegria de saber que ele está melhor do que nós, porque já está ao teu lado, Senhor. Conforta os corações dos enlutados, toma nossas vidas em tuas mãos. Dê entendimento aos médicos para que eles possam cuidar, Senhor, dos teus servos que estão internados, Senhor, em diversos locais. Muito obrigada, meu Jesus. Também te pedimos que tu tomes nossos corações, Senhor, no estudo do Sermão do Monte, para que possamos entender a tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém, Senhor. Bom, conforme eu falei, o tema dessa lição é a diferença que o cristão faz. Vamos ler os textos bíblicos que o autor colocou como leituras diárias. Primeiro, Filipenses 2, 14 e 15. Leiamos. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, precisamos ter cuidado de não ficar com queixas e discórdias, porque nós temos que ser luz do mundo. Então, precisamos ter cuidado com a nossa forma de agir. Mateus 5 agora, do 13 até o 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, nós temos que ter cuidado de fazer as boas obras não para aparecer, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. E em João 8,12, Jesus nos diz que ele é a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Interessante observarmos que em Mateus 14, que nós lemos ainda agora, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E em João 8,12, ele diz que ele é a luz do mundo. Mas se pensarmos bem, não há contradição entre estes textos. Jesus está nos dizendo que quando nós estamos nele, nós refletimos a sua luz em nosso viver. Ou seja, Jesus, ele é a verdadeira luz. E quando eu estou nele, eu passo a refletir parte desta luz para o mundo, para que o mundo veja Deus, para que o mundo creia em Deus. Olha que responsabilidade. Bom, o Sermão do Monte, ele não é uma lista de regras de caráter jurídico, moral ou social, como encontramos, por exemplo, em Levítico.
E ele também não é um conjunto de regras litúrgicas a serem seguidas a cada culto. Ele é um composto de diretrizes, ele é composto por diretrizes que nos mostram os valores e princípios exigidos de um servo do Senhor. Ele nos diz o que é ser a Igreja do Senhor. O que é ser servo do Deus Altíssimo. Estes princípios, eles são, na verdade, uma consequência de uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. Acabamos de falar e ler que se estamos nele, refletimos sua luz. E, por outro lado, se um cristão estiver tentando brilhar e se destacar, por exemplo, na igreja, ele corre o risco de ser comparado ao fariseu, aquele fariseu citado em Mateus 5:20, onde Jesus fala que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, temos que ter um cuidado muito grande que nós não temos que brilhar, nós temos que refletir a luz de Jesus. Só que por sermos falhos e pecadores, muitas vezes acabamos até nos desviando deste alvo, né, de Jesus. E este sermão, ele nos fala sobre isso, ele nos fala que nós temos que refletir Jesus e não querer aparecer. Então, isso daí é mais uma coisa importante neste estudo, nesta leitura bíblica. Bom, nessa metáfora, né, através dessa metáfora do Sermão do Monte, um cristão verdadeiro ele é comparado com o sal da terra e com a luz do mundo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz o seguinte comentário sobre sermos sal e luz. O sal diz respeito à influência interna da igreja e a luz descreve sua influência externa. É exatamente isso. Primeiro, nós temos que nos converter, tentar esquecer, nos afastar da nossa natureza carnal, para depois podermos falar e brilhar, refletir a luz de Cristo para que o outro veja Cristo através do nosso viver. Ser sal é fazer a diferença neste mundo. Por exemplo, ao provarmos uma refeição feita com a quantidade adequada de sal, apesar de não ver o sal isoladamente, podemos percebê-lo. Ao sermos sal, devemos provocar sede do mundo, mas não uma sede física, aquela sede de água, de ir na cozinha e beber um copo d'água. Não, é a sede da água viva que é Jesus. É uma sede de ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Então, ao sermos sal, né, nós precisamos provocar no mundo a vontade de beber da água viva que é Jesus. A missão de nós cristãos, ela é de natureza transformadora em todos os âmbitos. Lembra que ainda agora nós lemos Mateus 5,16 e lá nós vimos que nós temos que fazer boas obras para que o mundo nos veja e glorifique o Pai que está nos céus. Note que a glória deve ser de Deus, não minha. Nós temos que ter cuidado para ter valores diferentes dos valores do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Inclusive, isso me lembra um hino do cantor cristão, cujo título é Mensagem Real, que nos diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aí o hino continua, mas ele nos mostra que nós somos embaixadores. Por exemplo, o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, apesar de viver lá, ele não é um cidadão de lá. Ele é um representante nosso
naquele país. Tudo que ele fizer lá precisa estar de acordo com a missão que o Brasil lhe deu. Se ele fizer coisas ruins, será o nome do Brasil que estará em jogo. Nós, fazendo uma analogia, somos representantes do reino dos céus aqui neste mundo. Isso é muito sério, uma responsabilidade muito grande. Quando o cristão faz algo errado, é muito comum se ouvir aquela célebre frase: está fazendo isso. E é crente, né? O mundo está certo de nos cobrar. Se nós pregamos o evangelho de Jesus, nós temos que tentar nos comportar de acordo com aquilo que nós falamos. Porque senão realmente vai ter aquela cobrança. E é crente, né? Imagine se não fosse. Essa frase muito, muito conhecida mesmo. Nós sempre ouvimos. O outro tópico da revista fala sobre o caráter irradiante dos súditos do reino de Deus. O autor da revista, ele enumera 3 aspectos principais que devem ser considerados sobre a metáfora ser luz do mundo. O primeiro é a visibilidade. A luz deve ser vista. O título desta lição é exatamente sobre a diferença que o cristão deve fazer, né? Este é o título da lição. Não podemos deixar de propagar a verdadeira luz, que é Jesus. Muitas pessoas morrem ao redor do mundo justamente por refletirem a luz de Cristo. E por outro lado, muitas vezes nós nos calamos por simples vergonha ou até mesmo para não chatear um amigo, um colega de trabalho, o chefe, o professor na universidade, ou seja lá quem for. E enquanto isso, muitos outros morrem em nome de Jesus por aí. Se nós não conseguirmos influenciar o mundo, é porque nós já somos influenciados por ele. Não tem um meio termo. A luz de Cristo é a única coisa que dissipa as trevas do pecado. Vamos agora comparar os seguintes textos bíblicos. Mateus 4, versículo 13 e 14. Leiamos. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Claro que está falando sobre Jesus. E este texto, ele faz referência, nesse texto de Mateus, ele faz referência à profecia falada lá em Isaías 9, 1, 2, que nos diz: em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então, se cumprindo, mais uma profecia, falado que Jesus, ele foi viver naquela região e para que se cumprisse, que o Senhor, ele não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir. E quando ele vem para essa região, é exatamente o que Isaías já havia predito lá, que para que aquele povo que vivia em trevas pudesse ver a luz, que é Jesus. Olha que bonito. Ainda sobre visibilidade, leiamos Lucas 11, de 33 ao 34. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos são bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem
maus, o teu corpo será repleto de trevas. Então, está dizendo que a candeia, falando para os dias de hoje, né? A candeia, uma lanterna, uma lâmpada, ela tem que ser colocada num lugar que todos possam ver. Senão, não faz sentido acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama, por exemplo. Continuando. O autor considera, além da visibilidade, o segundo aspecto que ele cita é luminescência. Este fenômeno, ele envolve a absorção da energia e sua posterior reemissão após o estímulo. Neste processo não tem combustão, é uma coisa fria, não há calor. Por exemplo, se o estímulo for uma luz, será fotoluminescência. É muito comum nós vermos na estrada aquelas placas que refletem a luz do farol do carro. Elas brilham quando o farol do carro bate e elas refletem. Se for uma reação química, será quimiluminescência. Ou seja, é refletir a luz de alguma coisa. Então, o farol do carro é refletido, por exemplo. O verdadeiro discípulo, ele reflete a luz de Jesus. Ele recebe a luz e tem a obrigação de repassar, de refletir essa luz em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer circunstância. Já lemos isso em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, é isso, né? Temos que resplandecer, né, para mostrar Jesus. O terceiro aspecto que o autor da revista coloca é a influência. Além da visibilidade e da luminescência, Jesus se reportou um terceiro aspecto, que é a influência. Isto significa que um verdadeiro crente em Jesus é reconhecido não pelos pecados que deixou de cometer, até porque nós não deixamos de cometer pecados, nós estamos sempre pecando, nós não pecamos mais de maneira consciente, não pecamos mais gostando do pecado, o pecado incomoda o nosso coração, mas nós continuamos pecando. A gente tenta, mas muitas vezes nós erramos e pecamos mesmo. Mas o cristão, ele não tem que ser reconhecido pelos pecados que deixou de cometer, mas pelas boas obras que ele realiza e pelo ministério ao qual ele se dedica durante todo o curso de sua vida. Ele abre a boca em favor dos que não têm voz, em defesa dos direitos dos injustiçados. Ele exerce sua cidadania no mundo. Ser cristão também é exercer sua cidadania. Um cristão, ele não deve, por ser cristão, aceitar qualquer coisa, ficar calado em tudo, não reclamar. Não, um cristão, ele deve exercer sua cidadania, mas ele tem que exercer a sua cidadania como um cidadão dos céus, que vive neste mundo. Ele tem que ter cuidado para exercer sua cidadania no mundo segundo os valores do reino dos céus. O propósito disso, como disse Jesus, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Provavelmente, o uso da metáfora luz do mundo também está associado à ideia de praticar justiça e andar em retidão. No parecer de Jesus, somente assim haverá a possibilidade de que o mundo, ao nos observar, glorifique o Pai. Paulo também fez uso dessa terminologia. Em sua epístola aos Filipenses, ele se dirige aos membros daquela igreja, estimulando-os à vivência da santidade para que todos se tornassem, aí Paulo começa, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Quem quiser depois ler, está em Filipenses 2,15.
E em 2 Coríntios 4, versículo 4, afirma que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo alguma coisa e pensamos, como pode a pessoa fazer isso? Como pode negar Deus, negar Jesus? Mas é porque o Deus deste século, ele cegou a mente dos incrédulos. E nós temos que ter cuidado, né, para que nós possamos sempre refletir Jesus, né, possamos também viver de acordo com os padrões do reino dos céus. Como já falamos antes, o mundo ele fica nos observando, sempre pronto a nos acusar, sempre pronto a apontar o dedo e nos acusar. Enquanto Cristo está sempre pronto a nos perdoar, o mundo está sempre pronto a nos acusar. Por exemplo, quando um cristão faz alguma coisa errada, a gente sempre escuta aquela célebre frase, tá fazendo isso, mas é crente, né? E, de uma certa maneira, realmente, o mundo está certo. Se nós somos servos do Senhor, nós temos que viver segundo as regras do Senhor. E, sob a influência do cristão, o comentarista Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: mas a igreja não faz boas obras a fim de atrair a atenção dos homens para si. Ela o faz para levá-los a conhecer a bondade de Deus e a glorificá-lo. Quando o cristão faz boas obras, ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Enfim, nós precisamos viver para pregar o Evangelho, para que o mundo creia em Deus através da vida de seu Filho Jesus. Não sabemos quando seremos chamados. Temos aí muitas pessoas, muitas famílias enlutadas, servos fiéis foram convocados à sua presença. E essas pessoas, elas viveram e refletiram a luz de Deus. Então nós temos que, apesar da saudade, da tristeza, de não ter mais aquela pessoa entre nós temos que louvar e agradecer ao Senhor, porque Jesus veio, habitou entre nós e se fez luz para que pudéssemos sair das trevas do pecado. E sem Jesus, nós nada somos e nós nada podemos. Que o Senhor possa completar a lição, porque eu não consegui falar tudo o que deveria ser falado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos para encerrar. Meu Deus, meu Pai querido, nos ajuda, Senhor, para que verdadeiramente possamos ser sal da terra e luz do mundo. É tão difícil muitas vezes, Senhor, fazer isso meio este mundo mau, esse mundo perverso, Senhor. Mas o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e nos ajuda para que possamos fazer a Tua vontade. Toma, Deus, nossas vidas em Tuas mãos, tem misericórdia de nós. Mais uma vez te clamamos, Senhor, conforta o coração dos familiares enlutados, dos amigos, Senhor. Conforta o coração da nossa querida Igreja PIBNE, Senhor, que tem vivido momentos difíceis, Senhor. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E temos certeza disso. Entendemos que Tu tens sempre o melhor para as nossas vidas. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém, meu Senhor.